Então, a gente já falou sobre o som, já falou sobre a frequência, né, das ondas sonoras, a frequência audível para a gente, para outros animais, enfim. Mas uma coisa muito importante também é a velocidade do som, tá? A velocidade do som varia de meio material para cada meio, tá? No ar ela tem uma velocidade, no ferro, por exemplo, ela tem outra velocidade, na água outra velocidade e assim por diante, tá bem? O que acontece assim, a medida, né, a primeira vez que ela foi medida, pelo menos que a gente tem relatos, ela foi obtida experimentalmente no século XVII, tá bem? O que era o experimento naquela época? Eles tinham um canhão e uma pessoa ficava aproximadamente 20 quilômetros de distância desse canhão, tá? O que acontece? No momento que acontecia a explosão, que eles acionavam o canhão, como a velocidade da luz é muito maior do que a do som, esse cara que estava aqui nesse canto, né, a 20 quilômetros de distância, percebia o clarão do canhão e media o tempo que ele demorava para ouvir o som da explosão, né? Então, o que acontece? Eles disparavam o canhão, a pessoa via praticamente instantaneamente, né, o clarão, a luminosidade da explosão, e ele media o tempo então para saber exatamente quanto tempo que o som levou para chegar daqui até aqui, tá? Hoje a gente já sabe que a velocidade dela no ar a 20 graus Celsius, tá? A temperatura do gás faz com que a velocidade de transmissão mude, tá bem? Quanto maior a temperatura, mais rápido o som se propaga. Hoje então a gente tem que a velocidade é aproximadamente 340 metros por segundo, tá bem? Isso no ar a 20 graus Celsius, tá bem? Então, um experimento na época revolucionou de certa forma, porque eles obtiveram a velocidade do som então no ar naquela, né, lá no século XVII. A gente tem aqui então, né, uma tabelinha da velocidade do som em alguns meios, tá? No ar, a 20 graus Celsius, então a velocidade do som é de 340 metros por segundo. Na água é 1.450 metros por segundo, bem maior inclusive. No ferro é 5.100 metros por segundo, o que é ainda maior, é impressionante na verdade, né? Borracha, 54 metros por segundo. Tá? Essa aqui é uma tabelinha da velocidade do som em alguns meios. Existem muitos outros, é claro, né? E tudo depende da constituição do material e tudo mais. Mas, a pergunta que eu quero fazer para vocês agora é: o som se propaga no espaço? Dá uma pausa no vídeo agora, tenta imaginar aí aquele filme que você assistiu, que uma nave explodia no espaço. O que acontecia naquele momento? Dava o som da explosão no filme ou não? O que vocês acham? Dá uma pausa no vídeo agora, dá uma pensada, dá uma olhada aí para ver se você se recorda de alguma coisa. E assim que você se recordar, pode seguir o vídeo aí então. Bom, o que acontece é o seguinte: o som, infelizmente, não se propaga no espaço, tá? Então, todos aqueles filmes que vocês assistiram, que a nave explodia, ou algum asteroide batia no outro e dava todo aquele som, né? O som da explosão, o som da colisão, isso tudo, infelizmente, é mentira, tá? Por quê? No espaço, a gente não tem um meio material, né? No espaço, a gente tem uma coisa chamada vácuo. E infelizmente o som não se propaga no vácuo, ok? Então no espaço, infelizmente, o som não se propaga, tá? Então, para aqueles filmes que vocês assistiram que acontecia, né, dava para ouvir o som da explosão, agora vocês sabem que infelizmente aquilo não vai acontecer, tá? É uma coisa que vai ser bem mais agoniante, digamos assim. Se uma nave explodisse no céu, você estivesse assistindo, ia ser simplesmente aquele clarão, aquela explosão, e você não ia ouvir absolutamente nada, tá? Porque o som não se propaga no espaço. Bem, aqui então tem um dos efeitos que eu acho um dos mais sensacionais que a gente consegue ver no dia a dia. Vamos fazer uma seguinte suposição: você está parado na calçada, tá? Tá paradinho aqui, como esse carinha aqui também, da nossa família Palito. Então você está parado na calçada e vem um carro buzinando na sua direção.
Você percebe, por exemplo, que parece que a buzina é mais aguda, o som é diferente de quando ele passa por ti. A mesma coisa acontece se está vindo, por exemplo, um carro da polícia, bombeiros, ambulância, seja lá o que for. Ele está vindo na sua direção, o som parece ser de uma forma, e depois que passa por você parece ser de outra forma. Bom, o que isso significa, né? A gente chama isso de efeito Doppler. Aqui, nesse caso, como o carro está em movimento nesse sentido, né, da esquerda para a direita, o que vai acontecer? As frentes de onda aqui da buzina são menores, digamos assim, a frequência dela é menor do que para trás do carro. Isso acontece porque a fonte sonora está em movimento, enquanto você está parado. Um exemplo ainda melhor, digamos assim, se o carro vem andando na sua direção, né, e você anda na direção do carro, o som é diferente do que se você estiver parado também. Tá? Tudo isso porque existe movimento relativo entre os dois, entre a fonte sonora e o receptor da onda sonora. Tá? Esse efeito Doppler, uma coisa que é tão interessante quanto, é que ele ocorre no som. Vamos botar aqui, ocorre no som. Mas o mais legal é que ele ocorre na luz. E essa parte aqui, que ele ocorre na luz, a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas se vocês quiserem dar uma pesquisada, é muito interessante o que acontece com isso aqui, tá? O efeito Doppler da luz, ou então a gente também conhece por um termo chamado redshifting ou blue shifting, tá? Então, esse aqui é o nosso querido efeito Doppler. Prestem atenção na próxima vez que vocês estiverem andando na rua e ouvirem uma sirene ou uma buzina, e vocês vão perceber que o som é diferente de quando está vindo na sua direção e quando passa por você.